A TV digital já é uma realidade no Brasil. Quando a gente fala da interatividade na TV digital, acho que nós temos que olhar para isso e dizer, nós temos que trabalhar nessa questão híbrida. Para o usuário, para quem está acessando, é transparente, ele não sabe se ele está na televisão, já está na internet ou está no game. No mundo de convergência digital, você tem um choque entre radiodifusores e operadoras de telecom. O Ver TV desta semana discute a transição de um sistema para outro. Ver TV, sexta, 8 da noite. Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. A TV digital já é uma realidade no Brasil. Dentro de mais alguns meses, o sistema analógico começa a ser desligado. Depois disso, só com aparelhos digitais será possível ver TV em todo o país. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a história desse processo e saber como anda a transição de um sistema para outro. São nossos convidados Gunnar Bedix, pesquisador-chefe do Laboratório de Pesquisas em TV Digital da Universidade Mackenzie de São Paulo. Sérgio Amadeu da Silveira, sociólogo, professor da Universidade Federal do ABC. E Arthur William, jornalista especializado em TV digital e professor da Unigran Rio. Aos três, muito obrigado por terem aceito o convite para, na medida do possível, esclarecermos também o telespectador sobre esse processo que vive, neste momento, a televisão brasileira. Mas antes de começarmos a conversa, vamos ver mais algumas informações sobre o tema de hoje. Vamos ver. Imagens em alta definição e muitos canais. A TV digital aberta já é uma realidade em mais de 700 cidades do Brasil. E para que essa tecnologia chegue a todos os brasileiros, não basta o sinal ser transmitido. É preciso possuir uma TV com um conversor digital integrado ou adquirir um conversor digital externo para usar no televisor analógico. Além dos ganhos na qualidade de imagem e som, a TV digital pode ser interativa. No Brasil, as TVs e conversores que utilizam o Sistema Nacional Ginga possibilitam a interatividade e levam o selo DTVI. Quem tem um televisor com este selo pode ver resumos de programas, checar a previsão do tempo ou até mesmo acessar a conta bancária. Outro exemplo de interatividade com o sistema Ginga é o projeto Brasil 4D, desenvolvido pela empresa Brasil de Comunicação. Por meio dele, famílias de baixa renda podem fazer consultas bancárias, obter informações do SUS e buscar vagas de emprego. Tudo isso pela televisão, mesmo sem acesso à internet. Por enquanto, TV digital e analógica convivem juntas. Mas em novembro de 2015, a cidade de Rio Verde, em Goiás, será a primeira a ter o sinal analógico de televisão desligado. Em 2016, será a vez de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O desligamento total da TV analógica está previsto para 2018. Desde que pelo menos 93% dos domicílios brasileiros tenham acesso à TV digital aberta. Essas mudanças não afetarão nem a TV por assinatura, nem a TV por satélite. Outro fator relacionado à interrupção do sinal de TV analógico é a utilização da faixa de 700 MHz para a tecnologia 4G de telefonia móvel. Existe a possibilidade de que esse novo sinal interfira na TV digital aberta e vice-versa. Para evitar esse problema, as empresas responsáveis pela utilização da faixa terão que arcar com as despesas necessárias. Além de trocar os transmissores atuais, indenizar as emissoras de TV que os utilizam, as empresas de telefonia terão que oferecer conversores para que a população de baixa renda tenha acesso à TV digital. Com tanto trabalho a se fazer e com tantas possibilidades no horizonte, qual será o futuro da TV digital aberta no Brasil?
Gunnar, não só o futuro, mas o passado também. Quer dizer, como é que você vê todo esse processo, o passado, o presente e o futuro da TV digital no Brasil? Em 2 minutos. Eu acho que nós, desde a decisão em 2006, quando optamos pelo Sistema Brasileiro de TV Digital, que é uma tecnologia baseada no sistema japonês, mas com uma série de implementações desenvolvidas e pioneiras no sistema brasileiro. Então, os sistemas anteriores, mais antigos, o TSC, o DVB-T e o ISTB-T, já vão completar hoje aí perto de 20 anos de existência. E nós vamos chegar aí também aos nossos 10 anos. Então, acho que nós andamos bem nessa trajetória na implementação. Acho que o Brasil foi um dos países do mundo que mais rapidamente colocou televisores no mercado, televisores digitais para recepção do sinal de TV digital. Esse avanço tem sido grande. E a gente tem agora um desafio, como nós podemos ver, que é o desligamento do sinal analógico para a manutenção do sinal digital. O futuro aí nos reserva mais ocupação do espectro. Essa é a grande disputa no mundo, né? O mundo busca por espectro e a TV disputa com os serviços de telecomunicações o espectro. Então, quanto mais nós podemos avançar nesse sentido, com tecnologias de mais compactação, novas tecnologias de modulação, TV 4K, 8K, eu acredito que é por aí que as coisas vão evoluir nos próximos anos. Sérgio, eu percebi que você precisa fazer um retorno. O retorno não vai ser pelo espectro radioelétrico. O retorno vai ter que ser pela internet. aquilo que nós vimos, as pessoas não estão retornando, elas estão acessando informações. Sim, aí você tem vamos dizer assim, 6 MHz de banda que vai ser transmitido e dependendo do serviço, ele manda várias coisas que já estão lá e a pessoa pode acessar. Agora, para interagir efetivamente com o servidor, onde tem as informações, você precisa de um canal de retorno. A minha pergunta é, esse canal de retorno, ele é pelo espectro? Não é. Ele vai ter que ter uma conexão de internet na casa da pessoa. Então, eu acho essa discussão da TV digital no Brasil, ela tem vários pepinos, vários problemas, né? Desde o começo, quando nós optamos pelo, vamos dizer, chamar de padrão japonês, nós deixamos de optar pelo conhecimento integrado, que podia inclusive levar em consideração os avanços do Japão das universidades brasileiras. Nós tivemos uma trajetória muito pressionado pelos radiodifusores por interesses já consolidados no Brasil. Eu vejo que hoje nós temos a seguinte questão, tem uma mudança política dentro do Ministério das Comunicações, aí vem o interesse das teles. Sem dúvida nenhuma, no mundo de convergência digital, você tem um choque entre radiodifusores e operadoras de telecom. Porque todo mundo está falando da mesma coisa agora. Todo mundo, inclusive, vão começar a usar tecnologias de transferência de informações por IP. Então, caiu na rede é peixe. Então, nós estamos falando de uma coisa que é muito parecida com a internet. Nós estamos falando, estou olhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. 60% do tráfego da internet nos Estados Unidos é o quê? Netflix e YouTube. Nós estamos falando... Que é TV, né? Que é TV. Que é TV. Então, e é TV com possibilidade de interação pelo mesmo canal. Além dessa dificuldade de implantação e essas possibilidades de compactação de sinais que a gente tem aí pela frente, nós temos que discutir outros modelos de ocupação do espectro, que está desconsiderado. Aliás, sobre isso também eu percebi que o Arthur, durante o VT de abertura, também fez um maneio de cabeça quando a gente falou da questão dos 700 MHz, da limpeza da faixa. Qual foi a sua observação? Exatamente. Além da interatividade que no Brasil ela não explorou o potencial que a tecnologia, o Ginga, né, que essa tecnologia possibilitava, na Argentina, que é nosso país vizinho aqui, isso está muito mais avançado. Existe a questão da multiprogramação, ou seja, hoje se você ligar a televisão digital, são poucas emissoras disponíveis. Já se você vai para a internet ou para uma TV por assinatura, existem muito mais canais disponíveis. E é uma concorrência que o modelo que o Brasil, né, decidiu de não permitir a multiprogramação para emissoras comerciais, acabou colocando para a televisão digital aberta. Hoje tem poucos canais disponíveis. Além disso, tem essa questão do 4G, da faixa de 800 MHz, que impossibilita a entrada de novos canais, ou seja, o Ministério ele acaba segurando a concessão de novos canais com a justificativa que isso só pode acontecer após essa migração. Aqui em São Paulo, por exemplo, só vai acontecer em 2019, ou seja, tem aí 4 anos para frente para que novos canais entrem na televisão digital.
E, por último, esse decreto, né, que escolheu o padrão de TV digital do Brasil em 2006, ele previa vários canais obrigatórios. Um deles é o Canal da Cidadania, que foi regulamentado em 2012 e só tem um no ar até agora. Qual é o que está no ar? É o de Salvador, porque transformou a TV A Bahia em Canal da Cidadania. Existe o Canal da Cultura, que o Ministério da Cultura precisa regulamentar, já há mais de 7 anos da TV entrado no ar, e o Canal da Educação, que o Ministério da Educação também precisa regulamentar seu uso. E isso tudo são desafios para os próximos anos. O Ministério da Educação tem um excelente canal que é a TV Escola, quer dizer, uma produção excelente, né, de conteúdo. Que já existe desde 95 e que não houve uma regulamentação para dizer. Processo. E o livro dela chama-se Conflitos na TV Digital Brasileira. O livro é este aqui, que conta um pouco desse processo de implantação da TV digital no Brasil, as questões políticas envolvidas nesse processo. Vamos ouvir a Patrícia. Existiam 3 sistemas no mundo, né, quando o governo resolveu realmente implantar a TV digital no Brasil. Era o japonês, o europeu e o americano. O americano ele já era mais ou menos obsoleto quando o Brasil decidiu começar a pensar a TV digital, porque ele não permitia a interatividade, enfim, ele era um modelo já obsoleto. E então o japonês e o europeu é que estavam mais no páreo. E aí havia muita pressão, mas o governo Lula, quando entrou, resolveu que ele passaria essa história toda para as mãos dos pesquisadores brasileiros da área, né? Então ele criou grupos de pesquisa no Brasil, de universidades, enfim e tal, e esses pesquisadores então iam pensar os 3 modelos e mais a possibilidade de criar um modelo brasileiro. E isso foi feito. E houve um primeiro decreto do governo Lula, que foi em 2003, que tratava, né, de como é que deveria ser essa TV digital brasileira, o que o Brasil queria para a sua TV digital. E ali era um decreto com ideias muito democratizantes e que privilegiava a interatividade para beneficiar o povo, para que o povo fizesse uma inclusão digital via TV, enquanto não se disseminasse a banda larga pelo país. No meio do caminho, aconteceu o mensalão, né, que foi um esquema de corrupção no governo e tudo mais. E nessa época, o que se falava no meio das pessoas envolvidas nessa questão da TV digital é que o governo estava sofrendo pressão das emissoras de TV que não queriam esse modelo inclusivo, democratizante e tal. E aí que, enfim, se o governo não cedesse, obviamente as emissoras, as principais emissoras, elas têm o poder de colocar pessoas na televisão falando que, não, eu acho que o Lula sabia assim, etc. E poderia trazer uma pressão até para um impeachment ou o Lula não ser reeleito. Então, o que se dizia na época era que o governo, então, cedeu as emissoras para o modelo que elas queriam. E por que as emissoras não queriam esse modelo inclusivo, assim, de colocar uma interatividade na TV, né? Um canal de retorno para a pessoa interagir com a sua TV? Elas não queriam porque isso ia atrapalhar o modelo de negócios dela, que é o seguinte: você tem anúncios, né? E aí, se você está vendo o Jornal Nacional, enfim, qualquer outro programa, e você começa a interagir com o programa, agora eu quero ver um vídeo adicional para entender a questão palestina. E aí você começa a ver o vídeo adicional, você não vai ver os anúncios que estão vindo a seguir, né? Ou mesmo que você ponha anúncios interativos, se você interage com um anúncio, você não vê o próximo, né? As pessoas iam já depois pular para o resto da programação. Então, os anunciantes iam perceber isso e o preço dos anúncios, que é o que sustenta a TV comercial, ia cair, né? Então, a TV interativa, ela não valia a pena. E, além disso, existia a possibilidade da multiplicidade de canais. No início do governo Lula, a possibilidade técnica era de ter 4 canais no lugar de 1, né? TV Brasil 1, TV Brasil 2, TV Brasil 3. Depois passou a ser 8. Agora, que emissora comercial vai querer mais concorrência para dividir o mesmo bolo publicitário? Então, eles não quiseram. E houve uma oposição e as emissoras acabaram vencendo. Em 2005, entrou para ministro das Comunicações o Hélio Costa, que foi um funcionário de carreira da TV Globo e sempre defendeu os interesses das emissoras comerciais no Congresso. E aí, no final, quando os pesquisadores terminaram os trabalhos, enfim, antes deles terminarem os trabalhos, o ministro Hélio Costa já estava dando como certo que seria entrevistas e tal, que seria o modelo japonês, o adotado, enquanto que os pesquisadores não tinham nem terminado, estavam na fase final ainda das pesquisas e consideraram aquilo um assinte, porque o decreto previa todo um outro esquema, né?
mas o que aconteceu foi isso mesmo, né? Assim, o modelo brasileiro não foi cogitado, foi adotado o modelo japonês e, enfim, toda aquela ideia de inclusão digital via televisão foi para o ralo. Bom, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Está um pouco da história recente do Brasil, não é? Você tinha falado um pouco disso, Sérgio? Sim, eu participei do primeiro comitê da TV Digital Brasileira, lá antes do ministro Hélio Costa entrar. E, na verdade, houve uma pressão, já existia uma pressão muito grande para você abandonar qualquer possibilidade de criar um padrão inclusivo, aberto, nacional. E isso agora tem pontos assim que não dá para fazer determinadas afirmações. Eu não sei porque que a Rede Globo queria tanto padrão japonês, porque você não vai me dizer que é só por causa da qualidade técnica. Nós também poderíamos desenvolver algo com qualidade técnica. Nós tínhamos universidades com capacidade de fazer isso. Mas, enfim, agora, uma coisa que ela falou que eu considero crucial nessa discussão toda da TV digital é a verba de publicidade. Ela conduziu muito as opções que o governo adotou, porque as verbas de publicidade, elas são, na verdade, fundamentais para a manutenção da TV aberta. E, bom, passado esse tempo todo de lá para cá, eu quero dizer o seguinte, essas verbas de publicidade, elas estão sendo disputadas hoje com uma outra coisa que chama internet. E a internet está tomando muito essas verbas. O bolo é um só, né? O bolo é um só. Foi o que ela disse, quer dizer, se você aumentar as pessoas com fome de comer esse bolo, com vontade de comer o bolo, não tem bolo para todo mundo. Agora, veja, quando você fala de interatividade, a internet é, por excelência, interativa. É a sua natureza técnica, sociotécnica. E quando você faz... tem vários recursos agora televisivos dentro da internet. Me chamou muito a atenção uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet, feita no ano passado. 22% dos brasileiros que têm contas na internet têm o costume de assistir streaming. Sabe o que é isso? É quase que uma TV online. 22%. Sabe quantos têm conta no Twitter? 18%. Então, nós estamos falando de uma situação onde esse modelo da TV digital, pensado nos termos da antiga TV aberta analógica, e que tem vamos dizer, uma pressão para que os radiodifusores, eles querem isso, esse modelo não existe, não existirá. Minha opinião é essa. E entra em crise, né? Hoje, a radiodifusão, principalmente por conta dessa aposta das emissoras comerciais em poucas emissoras, na alta definição, elas estão tendo como consequência a redução da sua audiência, sim, a pulverização, a concorrência com outros meios. E aí teve até uma discussão recente entre japoneses e europeus, que influenciam muito aqui o caso brasileiro, sobre a questão da alta definição contra a multiprogramação. Ou seja, se eu tenho vários canais, se eu divido um canal de televisão entre vários outros, eu tenho uma qualidade menor, mas eu tenho mais quantidade de canais. Por outro lado, eu posso investir em cada vez mais qualidade, resolução de imagem, 4K, 8K, mas eu tenho apenas um canal de televisão. Os europeus acreditam que eles precisam ter mais canais, mesmo que a resolução de imagem seja menor, para concorrer com a internet, para concorrer com a TV por assinatura. Já os japoneses não, eles acham que vamos fazer 4K, vamos fazer 8K, porque é isso que é mais importante. Embora a televisão ainda seja a principal fonte de informação no Brasil, né? A televisão aberta continua sendo, todas as pesquisas mostram, a principal fonte de informação no Brasil. Viu, Lalo, o ritmo de crescimento da internet em relação à TV é muito grande. Agora, você permite um comentário? Claro, Gunnar. Eu acho que a visão da Patrícia, no início ela colocou bem a questão da interatividade, mas acho que ela está um pouco enganada com relação à tecnologia, né? Me parece que ela não tem as informações assim, suficientes para as afirmativas que ela colocou com relação à questão da multiprogramação, principalmente com relação ao sistema. Nós não adotamos o sistema japonês de TV digital, nós adotamos como base uma parte do sistema japonês. Nós adotamos o H264, o Japão não usava H264. Nós adotamos um sistema de transmissão, o Japão não adotava o mesmo sistema. Nós adotamos um sistema de interatividade, o Japão não. E graças a esse modelo, que foi oriundo das universidades, como ela colocou, eu fui um dos coordenadores de consórcio lá no início, e estou na fundação do Fórum até o momento como coordenador de um dos grupos de trabalho dentro do Fórum, e posso afirmar com certeza que isso que o Brasil fez
nos rendeu mais 14 países do mundo que adotaram o sistema que nós estamos utilizando hoje. Não é o sistema japonês que está usando na Argentina, na Venezuela, no Peru, na Costa Rica, na Botsuana, nas Filipinas, em Sri Lanka. É o sistema que foi adotado no Brasil. Nesse processo, houve, durante essa fase, um investimento muito grande, uma dedicação grande do governo brasileiro e do Brasil, com suas universidades, entidades, e principalmente o Fórum, no sentido de levar isso para o resto do mundo como um modelo brasileiro. Nós exportamos essa tecnologia. Talvez na história tecnológica, na parte de telecomunicações e eletrônica, a gente não teve um modelo como esse de sucesso. A multiprogramação que ela coloca, é possível hoje fazer 2 canais HD. Com a codificação H265, eu consigo colocar 2 canais HD no ar sem ter problema algum para que isso possa acontecer, né? Então, a tecnologia, ela evolui, né? Eu acho que a grande disputa, talvez aqui, não é uma questão nem de radiodifusor e nem política. É uma questão de espectro. O operador de telecomunicações, né, precisa de espectro para os serviços de internet, precisa fazer download, precisa fazer stream. E isso a gente tem que dividir o espectro. Lá nos Estados Unidos, agora em 2015, se discute trazer os canais de TV até o canal 32. E a próxima etapa, no WRC-15 da ITU, isso vai liquidar a melhorar banda a de UHF. Não é o Brasil, o mundo está liquidando a TV aberta. O nosso modelo é diferente. Então, nós temos que preservar o nosso modelo. Nós já descolamos dessa questão. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo, claro, mas nós voltamos em seguida conversando aqui com os nossos convidados sobre a TV digital nesse momento no Brasil. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o processo de implantação da TV digital no Brasil. E nós falamos muito em multiprogramação no primeiro bloco. Eu queria que o Arthur explicasse um pouco para o telespectador exatamente o que é a multiprogramação e como ela pode ou não ser aplicada. Grosso modo, a multiprogramação é onde eu tinha um canal apenas analógico, ou seja, o canal 2 aqui de São Paulo, que é a TV Cultura. Eu posso dividir esse canal digital em diversas programações. Em 5, por exemplo, o canal Cidadania, ele prevê até 5 programações simultâneas, ou seja, não são faixas de programação, são canais independentes. Eu tenho o canal 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, cada um com 24 horas por dia, 7 dias por semana de conteúdo. Quer dizer, onde trafegava um canal, passaram a ser 4. Eu tenho agora 4. Só que logo que saiu a norma de TV digital, houve logo uma normativa que impede, ou seja, só autoriza a multiprogramação para emissoras públicas federais. Isso quer dizer TV Brasil, TV Câmara, TV Senado. As TVs públicas estaduais e as TVs comerciais são proibidas de fazerem multiprogramação. A TV Cultura de São Paulo, que é uma TV estadual do governo do estado de São Paulo, ela conseguiu uma autorização especial para realizar a sua multiprogramação. Ou seja, é o próprio marco jurídico, né, impedindo que exista uma diversidade de conteúdos. Qual é a razão disso? A razão foi, na época, né, dita para evitar que as emissoras comerciais criassem vendessem seus subcanais. Porque se eu tenho hoje várias emissoras já vendendo tapete, anel, relógio... Religião. Essas emissoras, a tendência era que dividissem, né? Fizessem a multiprogramação com um canal só vendendo tapete, outro só relógio, outro de pastor, outro de pai de santo. Aliás, tinha uma emissora aqui em São Paulo que estava com tudo pronto para fazer isso, viu? Já tinha estúdio para vender tudo. Só que isso acabou impedindo, ou seja, não foi feita a fiscalização, que isso é ilegal, até o Ver TV debate isso, né? Venda de espaços de programação para outros. Já fizemos um programa sobre isso. E também acabou impedindo a maior diversidade e a democracia na televisão, que a tecnologia, como o Gurnar disse, possibilitava. Mas cabe um comentário? Por favor. Eu me lembro bem no início dos debates da TV digital, que eu sempre, quando falavam de inclusão digital, eu falava, peraí, não é bem assim, porque falavam que a TV digital era a verdadeira internet, e não é. Mas uma coisa é que eu me lembro que tinha tentativas de explorar um programa interativo. Então, eu estou numa novela aqui, eu clico aqui, eu entro e fico vendo o que está acontecendo com outros personagens. Isso, as emissoras de televisão não se propuseram a fazer. Trazer o universo do game para dentro da programação da TV digital, tornando muito mais rica a narrativa. Não sei se eu fui claro.
Quando você está num game, você opta por vários lugares que você está. Não há impedimento técnico para fazer isso com multicanais. Não há impedimento técnico. O que há é que a TV, ao invés de tentar se revolucionar, ela fica discutindo, insisto, velhos modelos de negócio e para não dividir o quinhão da publicidade. Foi o que a Patrícia falou. Exato. E lá no Japão tem experiências que a gente chama um termo, né, interoperabilidade, que é justamente a televisão conversar com a internet, conversar com um videogame, ou seja, para o usuário, para quem está acessando, é transparente, ele não sabe se ele está na televisão, já está na internet ou está no game. Isso um pouco no celular a gente vive essa experiência. Lá no Japão tem várias experiências de interatividade que utilizam essa interoperabilidade. Eu envio dados pela TV aberta que vão dialogar com o meu aplicativo de celular, que vão dialogar com game, com algo que tem no meu celular instalado. Ou seja, eu estou utilizando outros serviços ligados à televisão. E não a televisão hoje como está no celular, que ela é como se fosse algo separado do celular. Ela não conversa com o restante do celular. Diferentemente dos outros aplicativos que eu tenho no celular. O mundo dos games está mostrando para os radiodifusores como ganhar dinheiro com propaganda. Porque ele está trazendo merchandising, propaganda para dentro dele. E explorando o que é a interatividade. Explorando a interatividade. E aqui não se explora novas narrativas, novas possibilidades. E a tecnologia permite, né, Gunnar? Hoje, como eu havia dito, a questão da evolução do sistema, se nós pegarmos agora o ATSC 3.0, ele incluiu dentro dele um sistema de transmissão de conteúdo IP, que é um tubo IP junto com um canal de televisão. Então eu posso fazer um modelo chamado Push TV, onde eu empurro um conteúdo para dentro da TV e depois esse conteúdo eu posso acessá-lo ou mesmo durante a transmissão receber aquele conteúdo. Então, ao invés de ser uma pequena banda de transmissão, eu tenho lá uma transmissão na taxa aí, às vezes de 8 a 10 megabits por segundo para milhões de pessoas, que é um negócio surpreendente quando eu olho do ponto de vista da internet. Não tem internet no mundo que consiga distribuir para milhões de pessoas essa taxa de conteúdo, né? O DVB-T2 também, com o sistema de segmentação de tubos que eles falam, ou de pipes, eu também consigo colocar vários canais encapsulados em IP. Então, a tecnologia da internet, a tecnologia IP, está migrando para a tecnologia de radiodifusão com uma diversidade muito grande de canais, né? E o Japão também, no ISDBT-2, que é o sistema também que está sendo desenvolvido, permite que isso possa acontecer. Então, acho que o desafio no Brasil hoje é tentar agregar, acho que nós consolidamos a questão do vídeo, consolidamos o aparelho de TV. Eu acho que isso é importante, o número de aparelhos distribuídos para os telespectadores, a quantidade de pessoas que têm acesso à TV digital. Mas agora precisamos utilizar o espectro de uma forma mais eficiente, né? Colocando talvez mais conteúdo e mais aplicações, e não talvez apenas um canal de 6 MHz para transmitir um sinal HD, que hoje eu precisaria de talvez um quarto disso com a tecnologia atual. Olha, isso custa dinheiro, não é? Custa dinheiro para o cidadão que tem que comprar TV com esses recursos, mas custa dinheiro também para as emissoras. Nós estamos falando aqui das grandes emissoras, até agora falamos das grandes emissoras, mas há uma série de emissoras comunitárias, universitárias, que também terão que migrar para o digital. Nós vamos ouvir em Bauru, com apoio da TV Unesp de Bauru, a professora Ana Silvia Médula. Ela é diretora da TV Unesp. Ela faz uma análise do processo de digitalização nas TVs universitárias. Vamos ouvi-la. Olha, se nós pensarmos nas TVs universitárias no Brasil, nós temos diferentes configurações de TVs universitárias. Nós temos TVs universitárias que ocupam os canais destinados às universidades nas operadoras de cabo. Nós temos emissoras ou televisões que distribuem os seus conteúdos numa plataforma de internet, pela web. E nós temos em torno de 10% de emissoras universitárias que detêm uma concessão de sinal, né, analógico, e agora vai migrar para o digital, e que terão que acompanhar esse processo. Então, eu vejo que depende dos propósitos da instituição mantenedora desses canais. Talvez o governo pudesse olhar com um pouco de atenção para esses canais. Por quê? Partimos do pressuposto que as universidades são o locus de desenvolvimento de conhecimento
papel nesse país, de formação de profissionais para atuar nesse setor. E é importante, é necessário que elas estejam atualizadas com todas as possibilidades tecnológicas para que possam executar bem o seu papel de formador, de desenvolvedor de conhecimento, né? Bom, hoje já se percebe a diferença, né, de qualidade de uma para outra. Depois, com o apagão, aí elas terão que ser digitalizadas, todas elas. Todas. E como é que farão essas emissoras? Todas elas vão ter que ter o mesmo sistema de transmissão que as grandes emissoras têm. Pois é. O canal HD, a transmissão, tem um investimento que deve ser feito. Tem investimento. Lógico que é proporcional à área de cobertura dessas emissoras. A grande maioria das emissoras universitárias que a gente tem observado, a área de cobertura é bem menor do que uma emissora, vamos dizer, de rede nacional. Então, esse investimento é um pouco menor. Mas, de qualquer forma, é necessário que todos os parâmetros da TV digital e que haja esse investimento também para a produção do conteúdo. Senão não transmite. Então, eu fiquei pensando nisso, quer dizer, que com o apagão, se não houver esse investimento, elas saem do ar. Saem do ar. Não, e nós falamos das universitárias, mas você tem as comunitárias, educativas. As educativas, né? O custo hoje de colocar uma TV digital no ar, ele vem diminuindo muito. O Brasil tem criado polos, tem Santa Rita do Sapucaí, aqui em Minas Gerais, onde tem um polo de várias empresas de produção de transmissores e equipamentos de radiodifusão que barateiam muito esse custo. Mas há uma grande dificuldade do financiamento para isso, porque uma TV universitária ela não tem o financiamento para isso. É preciso criar políticas públicas para possibilitar a digitalização das emissoras públicas, sejam elas federais, sejam elas estaduais e sejam elas municipais também. O próprio Canal da Cidadania, que é um exemplo que está previsto lá no decreto de 2006, tem mais 600 prefeituras que solicitaram, mas boa parte delas não sabe como colocar no ar, porque não tem financiamento para isso. Para montar uma emissora, hoje gira em torno, o mais barato, de R$1 milhão. Não é qualquer prefeitura ou qualquer TV comunitária ou qualquer grupo da sociedade que tem esse dinheiro para colocar no ar. Eu acho que seria bom também explicar o que é o Canal da Cidadania, essa relação que você acabou de falar com as prefeituras. Em 2006, quando o governo decidiu qual seria o padrão, que seria esse NIPO brasileiro de televisão digital, ele colocou alguns canais obrigatórios na televisão digital. Um deles é o Canal da Cidadania, que só foi regulamentado 6 anos depois, em 2012. E essa regulamentação diz que o Canal da Cidadania é um canal de TV pública local, municipal, que carrega a partir da multiprogramação a TV da prefeitura, uma TV do governo do estado e 2 TVs comunitárias, ou seja, é a possibilidade das TVs comunitárias irem para sinal aberto, possibilidade de existir uma TV pública municipal, que não existem, e que a TV pública estadual ela tem um alcance em todo o estado, porque ela, em geral, ela transmite da capital e chega a uma pequena parte disso. E, além disso, até as TVs universitárias podem se aproveitar disso, é o canal de educação, que está lá previsto e que não foi regulamentado. Existem várias universidades do Brasil criando suas TVs, sejam elas no cabo, né, pela lei de TV a cabo previa e a lei de acesso condicionado reafirmou, e seja ela na internet. Isso pode ir para o canal aberto. Basta existir uma regulamentação e uma política pública que garanta às universidades o sinal aberto de televisão digital. Assim como nós estamos vendo, vamos ter que financiar em várias áreas o conversor, o set-top box, o aparelho que garante a recepção digital, você vai ter que ter uma política também para você garantir o radiodifusor que não é comercial. Isso vai ter que ter. E se não tem isso pensado no orçamento, é bom os deputados que nos ouvem pensar, porque isso é muito importante para o país. Porque porque há uma série de... A gente ouve reclamações, né, da população e mesmo de dirigentes políticos regionais de que você tem televisão que fala para o Brasil todo a partir do eixo Rio-São Paulo, Brasília, e a televisão local, não existe a televisão local de qualidade. Quer dizer, essa é uma grande oportunidade, né? Mas a iniciativa, pelo que vocês estão me dizendo, é da prefeitura. As prefeituras que devem ter... É da prefeitura, só que em locais onde já existem muitas TVs, já funcionam, por exemplo, São Paulo. Dá o exemplo aqui, a prefeitura ela solicitou o Canal da Cidadania.
Só que não há espaço até 2019, quando houver a migração para a internet 4G, onde o sinal vai apagar aqui em São Paulo em 2016, sinal analógico, mas até 2019 vai haver toda essa migração dos canais que estavam lá para cima, nessa faixa de 600 MHz, para outros canais da faixa de UHF. Até lá, o Ministério das Comunicações já disse que é muito difícil existir espaço para novas emissoras de televisão. Ou seja, o canal da cidadania ele poderia aqui em São Paulo funcionar numa faixa que é de VHF alto, que são dos canais 2, são os canais 7 a 13. 7 a 13. 7 a 13. Só que os receptores de televisão digital, boa parte deles não recebem o sinal de televisão digital. Todos recebem do 7 a 13, está dentro da norma isso. Mas os testes que nós fizemos, o canal Cidadania, o novo canal da Educação, o novo canal Cultura, podem ocupar frequências piores e não serem recebidas pela maioria da população. Eu garanto a sua palavra um instantinho só. Vou ter que fazer mais um breve intervalo e nós voltamos em seguida conversando aqui sobre a TV digital no Brasil. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o processo de implantação da TV digital no Brasil. E eu garanti a palavra aqui para o Gunnar, porque tive que interromper quando ele ia falar no bloco anterior. Por favor, Gunnar. Eu acho oportuno aquela colocação da professora da Unesp no sentido da ocupação dos espaços, né? Então, quando ela fala da TV a cabo e da ocupação do canal universitário, nós temos aqui em São Paulo o CNU, né? E o Arthur também colocou essa questão do canal da cidadania, e a gente observa o seguinte: muitas cidades do Brasil têm a TV por assinatura, têm a TV a cabo e não tem o canal universitário. É verdade. Nós temos aqui do lado de São Paulo, em Alphaville, não tem o canal universitário, né? Ele tem que ser ocupado por aquelas universidades que estão lá. Então, esse trabalho todo, eu vejo da TV digital, é uma preparação da infraestrutura. O canal da cidadania, os canais públicos, os canais educativos vão preparar uma infraestrutura para o conteúdo que vai chegar. Agora, o conteúdo é o grande consumidor de dinheiro. Esse é o que, né, consome, porque colocar o sinal no ar e a torre de transmissão, se não tiver o conteúdo para que aquilo possa chegar no telespectador, né, a gente não consegue esse trabalho. Então, eu acho que isso é o grande motivador para todas essas áreas da sociedade, né, para as universidades, para a área, para a prefeitura, para a Câmara de Vereadores, para todos eles que possam produzir o seu conteúdo e distribuir através dessas redes todas que tem. A tecnologia vai permitir. Foco e permite. Não é? Muito bem. Nós vamos falar de outra dificuldade. Já que nós entrevistamos em Brasília o jornalista Samuel Possebon. Ele é editor das revistas Tela Viva e Timeline. Ele fala das possíveis dificuldades técnicas que podem surgir. Uma das dificuldades técnicas, eu depois queria ouvi-los também sobre isso, com a transmissão digital. Vamos ouvir o Samuel Possebon. A transmissão de televisão ela depende de um mecanismo básico da física, que é o espectro de radiofrequência. Sem o espectro de radiofrequência, você não consegue levar o sinal de televisão da emissora de TV até a casa das pessoas. Esse espectro de frequência funciona mais ou menos como uma estrada. O que o governo fez foi dizer que essa faixa de televisão, essa faixa de espectro que hoje é utilizada para televisão, vai passar a ser utilizada para banda larga móvel, para os serviços de telefonia celular e de banda larga em 4G. Então, o que o governo fez? Vendeu esse espectro de frequência para as operadoras de telefonia móvel. A grande dificuldade que você vai ter agora é tirar as emissoras de televisão que hoje ocupam essa faixa, que é o que a gente chama da faixa de 700 MHz, e liberar essa faixa para que ela seja ocupada pela banda larga móvel, que também é um serviço muito importante e muito demandado pelas pessoas. Existe esse período de transição que deve durar até 2018, pelo menos até 2018, com grandes dificuldades para que essa limpeza de faixa aconteça. E sim, no momento em que você liga o serviço de banda larga móvel nessa faixa, e se você ainda tiver gente recebendo sinal de televisão por essa faixa, você pode ter interferências, você pode ter o processo técnico, é muito complexo e pode existir interferência. Da mesma maneira como se você liga uma batedeira em casa e a sua televisão fica com chuvisco. A mesma coisa pode acontecer se você ligar o celular próximo da televisão ou se a transmissão da televisão for próxima da antena do telefone celular. Então você pode ficar sem um dos dois serviços. Para você conseguir resolver esse problema, existe um trabalho de mitigação, um trabalho de evitar que essa interferência ocorra.
E existe todo um planejamento para que isso aconteça. Você tem que colocar filtros nos televisores das pessoas, quem recebe com antena externa, antena coletiva, também vai precisar fazer uma adaptação das suas antenas. Então existe todo um planejamento que está sendo feito para que essas interferências não ocorram, mas o risco existe. Existe, Gunther? Nós fizemos os testes de convivência harmoniosa entre a TV digital e o serviço móvel 4G. Né? Que é o telefone. É, o telefone celular dos 700 MHz. A primeira questão é a faixa que vai ser ocupada, ou seja, não tem como o canal de TV estar junto com o telefone celular, então tem que limpar aquele espectro. Então esse é o primeiro problema. Que tem um custo, né? Vai ter o custo da movimentação, né? A indenização por aquelas emissoras que estão lá, são 1.018 canais que vão ter que mover para baixo, até que esse desligamento todo seja feito. Do canal 51 para cima, o canal 51 ainda se mantém na TV, dos 52 ao 69, ele vai ter que ser desocupado, ou seja, migrar para baixo no lugar do analógico para o 4G poder entrar ali. Esse é o primeiro problema. O segundo é, mesmo que isso acontecendo, as antenas de telefonia celular que vão estar na faixa de 700 MHz vão interferir nos canais abaixo dos 51. Então, se nós não utilizarmos filtros, se nós não utilizarmos novas tecnologias nos nossos dispositivos de recepção nas antenas coletivas, a hora que o sinal de telefonia celular entrar no ar, principalmente aqueles canais mais próximos, 47, 48, 49, 50 e 51, vão apagar. Então, a hora que eu ligar o telefone celular, um dispositivo móvel dentro de casa, a TV vai apagar. Então, para que isso não ocorra, que são a interferência dos canais adjacentes, eu preciso ter um filtro, ou eu preciso, então, distribuir esses canais mais para baixo e ter uma faixa de proteção para que isso não ocorra. Mas essa mitigação vai acontecer. Dentro do leilão foram colocadas essas condições, a EAD, que é a empresa auxiliadora da digitalização, vai ter a responsabilidade de trabalhar nessa mitigação em todos os domicílios residenciais que tiverem esse problema e para evitar que haja o apagão agora da TV digital. As empresas de telefonia que vão ocupar essa faixa serão responsáveis por essa limpeza? Serão. As empresas que venceram o leilão, elas vão constituir uma empresa chamada Empresa Auxiliadora da Digitalização, que vão ter a responsabilidade dessa questão da limpeza do espectro, da distribuição dos conversores e também da mitigação das interferências. Diga, senhor. E é interessante, por que a telefonia celular quer ocupar os 700 MHz? Por quê? Né? Porque você consegue penetrar em faixas menores do espectro com menos energia, menos custo, consegue ir muito mais longe. Então, você viabiliza efetivamente a telefonia de 4G. E com ela, eles pretendem não investir em estrutura de fibra ótica e viabilizar a internet. Essa questão que o Arthur colocou do canal 7 ao 13, eu diria hoje, é a melhor faixa para a transmissão da TV digital. Por quê? Primeiro que as ondas de VHF são mais penetrantes. Quanto mais baixa a frequência, mais penetrante é o sinal. Então, eu precisaria de menos potência para chegar dentro de uma antena interna. Então, é a primeira qualidade. Né? A segunda questão que eu consigo com isso, em torno da cobertura do sinal. Né? Então, se nós olharmos as maiores redes hoje do país, são na banda de VHF. Não é apenas por é o princípio radioelétrico mesmo. Né? E a radiodifusão já sabe disso há mais de 50 anos. Quando o pessoal de telecom diz que a radiodifusão está morrendo, não. O pessoal de telecom está usando daquela experiência de radiodifusão para reduzir o custo da sua infraestrutura. Então, é muito importante essa questão que você está colocando, porque eu posso utilizar os canais mais baixos, de tal forma que eu consigo colocar o sinal a um custo mais barato ainda e chegando dentro dos televisores. Só uma ponderação rapidinha. Eu usaria isso, Gunther, para poder abrir pelo menos uma parte disso para o espectro livre. O ministro das Comunicações precisa ver isso. O futuro também está aí. Se a gente não experimentar inovações tecnológicas com transmissores operados por software, receptores operados por software, nós vamos ficar para trás. Nós não podemos ficar nessa área parados. Olha, Sérgio, mais uma observação em relação a todo esse processo, nós fomos obter com o André Trindade, que é engenheiro de redes de comunicação e consultor técnico da Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Ele fala do processo de transição, desse processo de transição e das interferências que a internet de quarta geração pode causar. Vamos ouvi-lo. É isso aí. Estão antecipando. O Ministério das Comunicações, ano passado, editou uma portaria instruindo como o radiodifusor vai proceder essa informação. Primeiramente, o telespectador vai perceber no canto da tela dele um sinal avisando que é uma transmissão analógica e que vai ser interrompida.
Embaixo também do visor vai aparecer uma página na internet para ele poder acessar e obter mais informações e um telefone para tirar dúvidas. À medida que o tempo vai se aproximando, os avisos serão mais frequentes, de modo que o objetivo de não avisar logo com impacto é não causar um transtorno, um tumulto à população, que ela receba a informação paulatinamente, assimile o que está acontecendo, a mudança que vai ser necessária, o que vai ter que fazer para a mudança. A gente acredita que na cidade de São Paulo haverá alguns problemas, porque a maioria da população de São Paulo recebe o sinal de TV por antenas internas, e essas antenas são mais suscetíveis à interferência do 4G. Localidades como Caruaru, 50% da população também recebe assim. Então nós vamos ver problemas grandes, de grande magnitude, estourar em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, em 2016, que em Rio Verde nós não vamos conseguir mensurar. Rio Verde é a primeira em Goiás, a primeira a ter o apagão. Agora esse ano. Agora este ano mesmo, né? Nós estamos chegando ao final do programa, mas não queria ouvi-los rapidamente. Eu pedi 2 minutos no início, vou pedir agora 1 minuto no final para vocês comentarem um pouco mais esse problema. Claro, vamos fazer outros programas sobre isso. O assunto, como vocês viram aqui, merece, né? E é bastante profundo para ser discutido tão rapidamente. Gunter. Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil, tendo a oportunidade de viver essa fase do desligamento do sinal, num momento importante, principalmente alinhado com a tecnologia. Eu acho que a questão da internet passa a ser bastante importante nesse sentido. A gente tem caminhado com esses 2 universos, não há como a gente ter uma dicotomia nesse sentido. Essas 2 coisas estão integradas. Quando a gente fala da interatividade na TV digital, acho que nós temos que olhar para isso e dizer, nós temos que trabalhar nessa questão híbrida, como usar a infraestrutura de internet para trabalhar junto com a questão da TV digital, ou mesmo como usar a segunda tela para trabalhar em conjunto com a TV digital. E eu acho que esses são os grandes desafios que nós estamos vivendo, não só do ponto de vista tecnológico. Uma questão é essa camada física, é a antena, é o espectro, é a transmissão da TV, mas essa questão que o Sérgio colocou com relação ao Software Defined Radio, né? Ocupar esses espaços. Existem grupos de trabalho, nós no Mackenzie temos um grupo de Software Defined Radio, a USP tem um trabalho nesse sentido, o UNB tem isso, né? E esses espaços eles são importantes para a gente buscar os novos desafios de como levar esse conteúdo de uma forma mais ampla, continuando a ser de uma forma gratuita. Apenas uma questão. O nosso modelo de referência ele passa a ser um modelo mundial. Não tem mais como nós olharmos para a Europa, para os Estados Unidos, para olhar a radiodifusão. Lá está acabando. O modelo de radiodifusão no mundo está olhando para o Brasil. As grandes empresas fabricantes de transmissores vieram para o Brasil e não mais estão nesses outros países. Nós temos que levar isso para frente para uma próxima geração de trabalho, como foi colocado aqui. Muito bem, Gunnar. Obrigado a você. Sérgio. Eu concordo com o Gunnar e queria até só complementar com uma seguinte questão. Eu acho que a gente tem uma possibilidade, por estar aqui, por ter que enfrentar esses problemas e por ter recursos intelectuais, universidades, pesquisadores, nós temos condição de apostar nas fronteiras tecnológicas. Por isso que eu insisto, aproveitar que nós temos um novo ministro, que nós precisamos apostar em experiências, em experimentos também. Eu sei que nós estamos falando de um processo em curso, que tem muita gente que depende disso para o seu entretenimento, para a sua comunicação, mas não vamos esquecer o seguinte, nós somos um país que já pode produzir tecnologia de ponta. Eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade no mundo da convergência digital. Eu não tenho dúvida disso. Nós, assim como já somos, vamos falar assim, vanguarda na organização institucional da internet, quem conseguiu aprovar o Marco Civil não foi os Estados Unidos, foi o Brasil. Nós aqui podemos ser vanguarda tecnológica em várias áreas. Então, eu acho assim, vamos dispor recursos, tem muita coisa que está no superávit primário, que pode ter, não estou dizendo tudo não, que pode ser colocado para pesquisa, para o desenvolvimento, e vamos nessa. Muito bem, Arthur. Nós vivemos um tempo de convergência e o digital ele permite isso. Primeiro, a tecnologia ela precisa conversar, então a TV digital precisa conversar com a internet, precisa conversar com outros serviços de comunicação e que hoje conversa muito pouco. E também as políticas públicas precisam conversar.
A TV digital, por exemplo, ela passa pelo Ministério das Comunicações, pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a SECOM, pelo Ministério da Cultura, Ciência e Tecnologia. Isso tudo precisa conversar para criar políticas públicas que efetivem e que a TV digital seja efetivamente um sucesso no Brasil. Foi falado aqui sobre a interatividade, que é uma interatividade hoje muito pobre, local ainda, porque não há uma política pública de banda larga que chegue às residências brasileiras e que seja integrada à televisão digital. Não há um investimento em novas linguagens na televisão, porque a Secretaria de Comunicação, a SECOM, investe muito pouco, por exemplo, nas emissoras públicas brasileiras, e a EBC é um exemplo disso. Então, essa convergência de políticas públicas e de tecnologia é o que vai dar o sucesso e a sobrevida da televisão nesse cenário de convergência. Muito bem, muito obrigado. Nós chegamos ao final do Ver TV e eu quero agradecer muito aqui a presença do Gunnar, do Sérgio, do Arthur. Quero agradecer também a você que nos assistiu e lembrar que todos podem acompanhar o Ver TV pelo Twitter, pelo Facebook e entrar em contato conosco através do endereço eletrônico que é o vertv@ebc.com.br. Você também pode rever o nosso programa e mesmo a íntegra das entrevistas através do nosso site, que é o www.tvbrasil.ebc.com.br/vertv. E também através da TV Câmara, que transmite o Ver TV às quintas-feiras, às 7 da noite. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!